Bom, pessoal, continuando aqui, o Arduino foi criado com o objetivo de facilitar o aprendizado e possibilitar a prototipação e desenvolvimento de projetos com custos relativamente baixos, né? Bom, além de não exigir um vasto conhecimento em eletrônica, né? Como nós vimos lá, né? Com 851 deveríamos ter um domínio maior e, além disso, ter que saber como funciona a placa para podermos usarmos corretamente. Aqui no Arduino é um pouco mais diferente, né? Você sabendo o básico não vai conseguir desenrolar aí os problemas. Estes foram sem dúvida os fatores primordiais, né, para a popularização do Arduino em âmbito mundial. Não somente entre desenvolvedores mais experientes, mas também entre os entusiastas e iniciantes. Bom, pessoal, eu tive contato com o Arduino quase no final da graduação. E assim, eu não tive um curso desse e tá sendo bastante interessante também, né? Saber algumas coisas a mais aí. Mas eu não tive contato assim como vocês estão tendo. E foi bem. Eu tive que fazer na hora, assim, tive que desenrolar, tive que meter a cara para poder começar a mexer com isso, né? Foi um pouco complicado no início, mas depois fica tranquilo, né? E vai acontecer a mesma coisa com vocês, né? Vai ser um pouco complicado, mas aí eu já estou dando uma parte da teoria mesmo em si. E vai ser bem mais é, didático para vocês, vai ser bem tranquilo, eu acredito. Mas vocês devem saber como funciona, né? Os loops, por isso que eu enfatizei bastante no início do curso que vocês têm que saber, né? A parte lá da lógica de programação, porque a gente vai ter programação aqui, vai ter que saber algumas coisas aqui lá que não tivemos, né? E tem que saber de cara os estudos de repetição. Então, caso vocês ainda não consigam entender, né, eu sugiro que vocês olhem novamente os vídeos lá de estudo de repetição, façam exemplos, façam mapeamento, né, que nem foi feito aí nas primeiras questões aí do nosso curso. Façam essa rastreabilidade, né, para poder saber como funciona, porque vai acontecer a mesma coisa aqui. Da mesma forma que aconteceu lá em lógica de programação e introdução à linguagem C, nós teremos aqui também, né, uma introdução que nós vamos utilizar, né, a parte de sintaxe, né, como é que funciona, quais são os tipos de dados, vai ser basicamente aquilo lá, só que voltado pro Arduino, beleza? Bom, o Arduino é uma placa muito eficiente e poderosa, né? Vídeo que nós conseguimos fazer muita coisa com ela. Pode ser utilizado para fazer qualquer coisa, a imaginação é limite. E claro, as leis da física também, né? Vocês não podem também extrapolar em algumas coisas aí, né? Temos que lá na slide anterior a gente viu que não precisa de um conhecimento vasto em eletrônica, mas o básico nós temos que saber, né? Para poder não fazer besteira. É possível utilizá-lo para controlar, monitorar e automatizar qualquer coisa. Nós veremos aqui alguns exemplos, né? Nos slides a seguir e iremos verificar como mais ou menos isso acontece. Bom, aqui ó, primeiro exemplo aqui nós vemos aqui o Arduino, ó, o computador e uma cafeteira, né? Aqui pessoal, o que está sendo proposto aqui nesse projeto? Mande um tweet para a sua cafeteira. Bom, atualmente pessoal, está tendo o que chamamos aí de, deixa eu colocar aqui, o assunto do momento pessoal é o IoT. O que é o IoT, né? Internet of Things. Ou em português, né? Internet das coisas. O que é isso, pessoal? Internet das coisas é basicamente um microcontrolador ligado a um dispositivo comum, né, da casa. Esse dispositivo ele vai ter acesso à internet e nós vamos poder
conversar com esse dispositivo, com esse eletrônico aqui, pelo celular, pela internet, porque vai ter esse dispositivo, né, o Arduino, o microcontrolador, com acesso à internet, que vai mexer aqui no nosso equipamento eletrônico, né? Então, pessoal, a internet das coisas é basicamente isso. É um microcontrolador que dá acesso à internet para um, um sistema, um- uma aplicação aqui eletrodoméstica, no caso. Eu tava com na cabeça o Home Appliances, que é em inglês isso, né? A minha a minha dissertação de mestrado foi basicamente isso, né? Só que em vez de uma cafeteira, eu coloquei o carro como um desses, né? Um desses objetos ligado à internet que poderíamos acessar aí do celular, do computador, entre outros, ligado à internet. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Nós programamos aqui pelo computador e o nosso microcontrolador Arduino, que vai estar ligado à internet com um módulo de internet, né, logicamente, ele vai estar ligado aqui à cafeteira e pelo Twitter, né, nós podemos mandar uma mensagem via Twitter dizendo, liga a cafeteira, ou então esquenta o café. E ele vai receber essa mensagem, vai decodificar e vai ter o comando, né? Ele vai sentir ligar a cafeteira e ele vai acionar o relé e vai ligar a cafeteira. Então, pessoal, esse aqui é um projeto aqui, um dos exemplos de projeto que temos aqui com o microcontrolador Arduino. E parece ser bem simples, né? E de cara aqui, ó, nós já colocamos aqui mais um conceito aí para vocês. E vocês aí ao final do curso com certeza vão conseguir aplicar esses conceitos aqui, que é o assunto do momento, pessoal. Internet das coisas aí é o assunto do momento. Verifiquem também aí que se vocês quiserem. Internet das coisas aí já tem um tempo, mas o que está sendo mais utilizado também agora, pessoal, o assunto mais quente é a indústria, né? Acho que você já deve ter ouvido, indústria 4.0, pessoal. A indústria 4.0 ela está basicamente em cima disso daqui, ó, da internet das coisas. Por quê? A indústria 4.0 ela utiliza toda essa parte de conexão, só que envolve bastante segurança também, logicamente. A indústria 4.0 ela é a quarta revolução industrial, né? Tivemos lá a primeira lá que era da energia, a vapor, né? A segunda aí as linhas de montagem, a terceira aí a produção em grande escala e a quarta vai ser a conectar basicamente a fábrica na internet, né? E poder ela poder ser configurada, monitorada pela internet, né? Pelo smartphone, computadores, etc. Mas a gente não vai se ater muito a isso ainda, né? Mas no finalzinho eu mostro para vocês como tá mais ou menos os estudos em cima disso. Outros exemplos aqui, pessoal, são os robozinhos, né? Aqui vocês podem ver que temos aqui o Arduino, né? É a base de tudo, ó. O Arduino está aqui no meio, ó. E pode ser feito várias coisas aqui, ó. Isso daqui é um sensor ultrassom, pessoal. Então, o Arduino, ele pode sentir as coisas e controlar aqui o motor, né? Os motores que movimentam as rodas e ele pode desviar, pode fazer qualquer outra coisa. Aqui temos um robô aqui, talvez sumô de batalha, né? Em que as programações dele é sentir e ir atrás, né, do seu oponente para derrubar ou então para tirar da linha. Aqui temos outro robozinho também, né, que também funciona dessa mesma forma. É, Outros robôs aqui servem para desbravar outros lugares, né. Aqui eu recordo que tem um robô da Petrobras que ele segue o gasoduto para verificar se tem alguma anomalia, né, nesse gasoduto aqui do Cori Manaus. Logicamente que com certeza eles não estão usando Arduino, né, mas estão usando uma placa bem mais
robusta, né, que é aguente, né, às intempéries do, do trabalho dele, né. Só que com certeza eles iniciaram com um protótipo. Esse protótipo com certeza pode ter sido o Arduino da vida, que é, como foi falado lá nos slides anteriores, né, ele é uma placa de prototipagem, né, bastante versátil, bastante utilizada aí para iniciar os projetos, né. Aqui temos outro, né, robozinho, uma esteira aqui, controlado talvez por controle remoto, né, que pode ser também utilizado, né. E lembrando aqui que o Arduino ele está servindo para controlar as esteiras, para sentir os locais, né, para movimentar braço, movimentar roda, essas coisas todas, pessoal, de acordo com o que foi programado. E ele basicamente sente e atua, né. Ele sente se tem alguma coisa na frente e atua com as rodas. Beleza? Continuando aqui. Outro projeto aqui interessante, pessoal, ó, é pedalha por aí em segurança, né? No caso, com sensores provavelmente nos braços ou aqui perto do pescoço, né? Quando você inclina para um lado para o outro, ele dá a seta. Assim, é uma aplicação bem simples, né? E bem bastante funcional no caso, né? E aqui temos um Arduino, né? Lembrando que há vários tipos de Arduino. Temos aqui o Arduino Uno, que é o que nós iremos utilizar nos laboratórios. Arduino Nano, Arduino, vários tipos aí. E o que diferencia cada nome aí, no caso, é o tamanho e tamanho também do microcontrolador, né? Que é, no caso, o chip, né? O chip único. Esse daqui ele é o vestível, né? Então ele é pequeno, ele é versátil. Esse aqui eu acho que eu tenho aqui em casa, eu vou depois mostrar para vocês aí quando nós estivermos montando projetos, né? Aí eu mostro para vocês como é mais ou menos. É bem legal, bem didático também. Temos aqui o cortador de grama por controle remoto, pessoal. Aqui temos um Arduino controlando isso aqui tudo. Lembrando que nós podemos também, né, fazer dessa forma, né, colocar um microcontrolador aí para fazer o controle de qualquer coisa, né, a partir do controle remoto. Eu recordo que eu já fiz um projeto que era da tomada inteligente. Eu também utilizava um Arduino e no caso eu estava usando duas antenas RF que tinha alcance aí de 2 km, né? Era de 2,4 Hz, tinha bastante alcance, né? E eu usava o computador para coletar os dados do Arduino na tomada. Era bem interessante porque a gente também pode utilizar essa dinâmica, né, para fazer esse controle aqui de qualquer coisa, né? No caso aqui o cara tá fazendo controle de um cortador de grama, né? É bem interessante. Bom, pessoal, esse daqui é um trabalho que eu fiz aí na graduação. Esse aqui eu posso dizer que é o meu V0 aqui da minha dissertação do mestrado. E eu fiz com um Arduino também, um Arduino Uno aqui. Tá bem achatado, né? Deixa eu dar uma esticada aqui nele. Aqui eu tenho um Arduino Uno, pessoal, e o objetivo que eu tinha que fazer era conectar o Arduino com o carro, né? Mas como é que eu ia fazer isso? Bom, o carro, eu tenho um conector chamado OBD2. Acho que alguns de vocês conhecem, né? Quando o carro dá problema lá, vocês vão à mecânica, né? À oficina mecânica. E eles, antes de verificar qualquer outro problema, né? Eles verificam, né? Eles fazem um rastreamento do carro, né? A partir desse dispositivo aqui e verificam, né? Se tem algum sensor com defeito, né? Com esse dispositivo você tem acesso aos sensores do carro, né? E verifica o que está dando errado lá. Bom, esse sensor aqui, ele também consegue fazer a leitura, né, da aceleração, velocidade, rotação do motor, de vários parâmetros aqui do carro, né? E aqui eu estou usando um módulo, esse módulo chamado Wi-Fi ESP8266. Esse módulo, pessoal, vocês podem ver aqui é do tamanho de uma moeda. Esse módulo eu conectei aqui com o Arduino para poder ele ter acesso à internet e também ter acesso ao OBD, né? Lembrando que
Esse OBD aqui, ele pode ser com fio, pode ser Wi-Fi e pode ser Bluetooth, né? No caso aqui eu usei o Wi-Fi, porque eu estava usando aqui esse módulo, que também ele é Wi-Fi, para poder coletar os dados aqui do carro pelo Arduino. Interessante, né? E é assim, pessoal, o que eu fazia? Eu coletava os dados aqui do carro pelo Wi-Fi, de modo sem fio, e aqui no Arduino eu fazia o processamento desses dados. E quando no caso aqui, quando a velocidade era maior do que a permitida, né? Porque eu setava aqui, ele acionava aqui o buzzer, ele emitia um barulho. E quando a rotação do motor era muito alta, eu também acendia aqui os LEDs para poder indicar que estava muito alto, né? Isso daqui são as telas, né, no computador que eu tinha acesso e eu conseguia ver. Mas isso daqui foi um protótipo, né? Comecei. Da mesma forma que você analisa os problemas lá do enunciado, pessoal, você também tem que fazer um script, né, para ver o que você vai fazer no projeto. Então, isso daqui é algo importante de ser feito, pessoal. Vocês têm que escrever, vocês têm que fazer um esboço do que vocês vão fazer, porque senão você vai fazer trabalho à toa e vai acabar voltando aí para cima da mesa para poder estudar melhor como fazer. Continuando aqui, pessoal. Bom, esse aqui já é o projeto, pessoal, sendo feito. E como vocês podem ver aqui, ó, nesse primeiro quadrante, ó, esse aqui é o carro com um adaptador já conectado, ó. Ele gera uma rede Wi-Fi e eu consigo conectar, ó, vocês podem ver, ó. Aqui tem o meu Arduino, a placa, o protoboard, né? E aqui tem o meu ESP, ó. Vocês podem ver que ele é bem pequenininho mesmo. Esse ESP ele se conectava com o OBD e aqui dentro eu fazia os comandos para ele coletar os dados e guardar. Aqui eu já tenho o meu protótipo pronto, olha. Aqui eu tenho o Arduino e aqui eu tenho meu ESP. O buzzer também aqui, ó. Vocês conseguem ver meu buzzer. E as luzes estão aqui fora. E aqui é o meu protótipo já funcionando. Aqui eu tenho as luzes para fora, né, que está indicando que a rotação está muito alta. E no vídeo, né, eu acho que eu vou mostrar para vocês depois. Eu acho que eu tenho no YouTube, com certeza. Mostra apitando, né, eu fazendo teste de velocidade. E assim, pessoal, assim foi feito. Tem todo um passo a passo, né, para fazer isso. E nós iremos fazer juntos, né? Logicamente que nós iremos primeiro fazer um protótipo virtual para poder vocês verem, e depois vamos aí programar e no final a gente vai ver aí na prática, né? Eu espero que já estejamos já funcionando presencial, mas vocês vão ter presencial. Se não tiver agora, vai ter depois, com certeza. E o que eu fiz, pessoal, com esses dados aí todos? Eu coletei, eu armazenei no Arduino, né? Para depois fazer essa análise, né? Porque, pessoal, tudo agora é análise. E o momento agora é de grandes dados. Então, aqui no caso eu peguei, ó, aqui eu tenho velocidade e eu tenho a RPM. No programa lá que eu fiz, toda vez que a velocidade fosse maior que 45 ou 40, né, no caso, ele coletava esse dado e guardava. E a RPM do mesmo jeito. Toda vez que fosse maior que 2000 rotações, que é o parâmetro que eu achei, que no caso aumentaria o consumo de combustível, né? Eu também coletava. E a gente pode fazer várias coisas, né? Eu fiz aqui gráficos, né? Mostrando, né? As porcentagens e uma análise desse gráfico para poder mostrar que era a quantidade de vezes que foi passada aí da velocidade permitida e também a rotação. Então, pessoal, com o Arduino você pode fazer muita coisa. E nesse caso aqui, eu ainda utilizei errado porque a gente vai ver lá pra frente que o microcontrolador ele não serve para isso que eu fiz aqui no caso, né? Ele não consegue trabalhar com muitos dados por conta das limitações, né, de software e hardware.
Nessa época eu não consegui, como eu não tinha acesso às definições, né? Eu cometi alguns erros aí, mas mesmo assim eu consegui fazer. Logicamente que depois, né, eu adotei outros microprocessadores, microcontroladores, né, para poder eu fazer meu trabalho. E também vou mostrar para vocês no final. É bem interessante que no caso eu utilizei um microcomputador chamado Raspberry Pi. Esse microcomputador, ele é basicamente um computador, pessoal, que é só conectar teclado e colocar na TV que vira um computador tranquilamente. E ele funciona muito bem. Beleza, pessoal? Valeu.